Bom dia para todo mundo. Vou chamar aqui as meninas para a gente começar o nosso devocional hoje. Vamos ver todo mundo que está entrando. Hoje nós vamos falar sobre Levítico. Deixa eu chamar aqui as meninas. Bom dia, Tudo bem? tudo bom? Bom, hoje nós vamos fazer a live completa. Certo, tá certo. Vamos ver se a pastora Jucenilda entra também, a Laís. Que hoje nós vamos falar de muitas coisas que vão direto no nosso coração, Certo. É, mexendo mesmo. né? É, do comportamento, o nosso comportamento, não é? Sim, exatamente. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver. A Laís está entrando. Deixa aqui. Bia, Tia, tudo bem? aqui mais uma vez com vocês. Muito bom. Bom, Para começar o dia novamente falando do amor de Deus, de tudo que Ele faz na nossa vida, de tudo que Ele é, de tudo que Ele pode transformar, né? E É todas as incrível, né? manhãs se renovam para que a gente possa receber esse amor e transbordar ele só, né? Ele está disponível todos os dias, né? E todos os dias a gente renovar essa aliança, todos os dias a gente acessar o amor de Deus, né? Porque é o amor que lança fora todo o medo. É através desse amor que somos moldadas, né? Lapidadas. Então, tudo isso depende da nossa permissão, né? Deus age conforme a nossa permissão, conforme a gente se sujeita a Ele, chega aos pés da cruz, né? Como Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Pelo Filho, ou seja, pela cruz, né? Pelo sacrifício dele, do sumo sacerdote. Nós estamos agora no devocional no livro de Levíticos e tão revelador, né? Quando a gente estuda e medita, assim, a gente entende de uma forma que clarifica muita coisa, assim, né? No meu entendimento, na minha percepção, como é grandioso esse estudo, né? O manual dos sacerdotes, né? Deus fez toda a preparação em Êxodo, pediu para fazer o tabernáculo, cada peça ali dentro do tabernáculo com a sua representação, né? Desde o homem aos objetos, uma grande representação. E ele dá o manual para o sacerdote, né? Para os que vão estar ali organizando, fazendo os rituais dentro da casa de Deus. Então não é de qualquer jeito. Deus nunca quer a coisa de qualquer jeito. Ele determina o processo, a ordem. E aqui a gente vê que remete, quando a gente coloca no espelho e remete ao Novo Testamento, quem é o sumo sacerdote? O próprio Jesus. Ele é o sacerdote superior a todos eles, né? Então ele vem, faz o sacrifício, recebe a oferta, ele se oferta em nosso favor. Então é um sacrifício único, perfeito e eterno, né? Mas a gente aprender isso, porque Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele determina pessoas vocacionadas, pessoas certas, né, para cumprir ali o seu ordenamento, né? Porque ele dá uma ordem, então ele separa, ele tem os seus chamados, né? E a gente vê que dentro da igreja, dentro de cada ministério, há uma patente, né? Então, é realmente, assim, poderoso entender e estudar tudo isso. Sim. A gente percebe e vê que o sacrifício foi feito, né? Muitas vezes a gente acha, às vezes, que por alguma coisa, algum pecado que a gente cometeu, a gente não é merecedora de alguma coisa. Mas a gente vê que, e assim, Jesus se entregou para que pudesse
existir essa aproximação nossa com Deus, né? E tudo depende do nosso querer, né? Então a gente precisa querer se aproximar, precisa querer se arrepender dos nossos pecados para que a gente se aproxime novamente com Deus, para que Ele possa nos perdoar, porque precisa existir esse arrependimento, existir a fé e o desejo de querer estar perto dele, para que a gente possa alcançar isso. Sem esse desejo, sem se entregar totalmente a ele, a gente não consegue ter essa intimidade e nem esse perdão, né? Sim. É bem isso quando a gente entende, né? Nesse capítulo 5, ele demonstra vários sacrifícios e a gente, como ser humano, a gente comete os pecados e só se tem a graça se a gente buscar, né? Também. A gente não pode sempre tá cometendo pecado como se fosse uma coisa normal. Então a gente faz tudo para não cometer, mas quando os comete, a gente tem, para receber a graça, a gente tem que buscar, assim como vocês estão colocando. Sim, poderoso. Pastora Juscelina, bom dia, bem-vinda. Que bom estar aqui com vocês novamente. Gratidão. Gratidão a nossa e honra ter a sua presença. E a gente falando aqui exatamente isso, né? Que o livro de Levíticos, ele remete a isso, ao manual dos sacerdotes e a hierarquia que Deus estabelece no seu templo, na sua casa, né? Ele faz todo um processo. Ele não quer nada de qualquer jeito, né? Então, a gente entende isso, a gente passa a entender muito. E quando a gente coloca nesse espelho, a gente entende que Jesus é o próprio sacerdote, o sumo sacerdote, né? O superior. E assim como a gente, na terra, né? O que liga, né? Jesus sempre fala, o que ligado na terra está ligado no céu. Então há uma hierarquia, né? Deus determina essa ordem. Então, pessoas, né, ele escolhe as pessoas, desde as pessoas até os objetos que vão estar dentro da casa de Deus para liderar, né, para comandar. E a gente quer honrar aqui a sua vida e agradecer, né, como pastora, como uma patente maior do que a nossa, para fazer a abertura e a oração, como, né, você fez, consagrou aqui o nosso projeto. Então, é uma autoridade, né, superior à nossa. Cada um de nós temos um ministério, temos essa vocação, a gente sente esse chamado, mas a gente entende e honra que realmente há sacerdotes, pessoas com patentes maiores, né, na casa de Deus instruída, e gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né, por vocês terem me convidado a estar aqui com vocês todos os sábados. É uma gratidão imensa estar aqui, fazendo parte desse projeto lindo. E é como eu sempre falo, nós temos sempre que pedir muito a Deus sabedoria e força e fé para que nós não desistimos, porque muitos empecilhos acontecem, muitos desafios, então nós temos que estar ali sempre nessa vigia com as ciladas, né, das forças malignas, porque nós sabemos que nós não lutamos com forças carnais, mas com forças espirituais, que é invisível e às vezes nós ficamos meio que no escuro. Então, nós precisamos muito pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê esse direcionamento. E não é uma missão fácil. Estar aqui todos os dias, como vocês fazem todos os dias, vocês ainda dividem. E eu tenho um propósito no meu coração, que é o meu devocional às 5h30 da manhã, todos os dias. E tem dia que realmente não dá para fazer. Tem dia que, infelizmente, acontece assim, coisas que não dá para fazer. Mas o Senhor tem assim, né, nos honrado, e não é fácil. Então, por isso que eu falo para vocês, né, tem que consagrar realmente ao Senhor, porque é uma obra do Senhor, mas nós temos que vigiar, porque as setas vêm, e é desafiador todos os dias estar aqui. Mas, olhando para todo esse ensinamento aqui, quando o Senhor está organizando aqui tudo, e falando sobre os pecados, sobre a remissão, os sacrifícios que tem que fazer. O Senhor, Ele conhece assim, cada um, Ele vê que para uns Ele pede, né, a ovelha e... Eu anotei aqui.
O novilho, a ovelha, né? São animais específicos. Isso, é aqueles, né, que A ele vê cabra. quem mais tem. O outro vem os pombos, né, e as rolinhas, né, as rolas, que são os menos favorecidos. E o menos favorecido, o Senhor ainda dá uma oportunidade que é a farinha, aquela porção de farinha. Então, e a gente vê o quanto ninguém nesta terra é desmerecedor do Senhor. É Verdade. cada um com a sua necessidade, com a sua contribuição, mas com o mesmo propósito, que é Deus, que é se redimir diante do Senhor. E é um estudo assim, muito lindo esse aí, porque em cada versículo vem falar de um tipo de pecado, né? Se a gente pegar os 5 aí, a gente começa do primeiro, assim diante, a gente vai vendo que cada um, o Senhor fala de um pecado diferente. O primeiro, ele diz, né, que é esse exemplo às vezes, nós testemunhamos algo que não agrada ao Senhor. E às vezes nós, por covardia, por temência ao homem, a gente não fala. A gente guarda aquilo para a gente não é capaz de testemunhar a favor do outro. Então, isso aqui veio forte no meu coração, que às vezes a gente é muito disso. Não, eu sou muito amiga da Laís, um exemplo, né? Sou muito amiga dela, e algo que não está ali eu não posso. Mas você viu ela fazer? Você precisa. E eu me calo, vou me omitir. Então, é isso que o senhor veio falar aqui para nós. Né? Essa testemunha se recusa a falar. Então, também cometemos o pecado. Eu vejo você em pecado e eu me recuso a falar. Até citou aqui um exemplo do meu estudo que eu estava fazendo, que eu gosto muito de fazer as pesquisas para me entender melhor e mais a profundo. Fala até quando você é testemunha, às vezes, de um crime. Muitas pessoas são testemunhas de um crime e ele, às vezes, por medo, ele fala, não, eu não vou falar, vou ficar quietinho. Então, você está compactuando com aquele crime, então você está pecando. Eu achei muito, assim, um estudo profundo e muito interessante, porque cada versículo veio falar de um pecado específico. Então, foi bem como você falou, Deus, ele tem um cuidado e um zelo que ele não quer deixar nada passar despercebido, para que nós tenhamos realmente esse encontro com ele, que nós sejamos realmente salvos por ele. Muito, muito grandioso esse estudo de Levítico. Esse item aí, testemunho, eu estava varrendo a porta aqui da casa da mamãe uma vez, 1 hora da tarde me deu aquele negócio de varrer a porta, eu fui. Eu presenciei um assalto, o rapaz ficou na esquina e ficou olhando uma casa que estava em construção, o que ele fez? Eu vi aquela ponta de ferro, que era tipo assim um radier, pois ele não puxou o radier devagarinho e eu só olhando, e era um dia de sábado, assim, tipo 1 hora da tarde, não tinha mais serviço lá. Pois o rapaz puxou o ferro, depois colocou no ombro e saiu levando. Aí eu fiquei naquela inquietude, meu Deus, não estou vendo isso, porque geralmente eles marcam a pessoa, né? Aí disse, meu Deus, não estou vendo isso, tá te falando que eu não vi, e fui entrando devagarinho, depois eu fiquei naquela inquietude. Eu digo para a vizinha, eu digo para fulano, será que eu aviso? Então eu acabei avisando, chamei a vizinha e disse, ó, vi isso, porque eles são muito amigos dele, né? Assim, ó, aí, pronto, passei para frente. Aí a menina, tem cuidado. Eu fiquei 1 semana inquieta. Por que eu falei isso, né? Mas é o que a gente tem que fazer, é testemunhar e falar, né? Porque no caso a gente se calar não pode. Porque... E o capítulo que fala exatamente isso, né? O sacrifício pela culpa, né? Pecados ocultos, né? E se isso gera inquietude, você tem que soltar, né? E liberar, né? Um testemunho, algo que você dá um alerta para até evitar que aconteça outras vezes ou que a pessoa deixe facilmente, né? Algo assim. Sim. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas, Mariana, Samuel, todos bem-vindos. Então, Laís, eu também fiz aqui uma observação no versículo 4. O juramento, né? O senhor vem falar aqui do juramento em vão. Às vezes a gente tem mania de falar, eu juro, você tá ali, eu juro. Né? Sempre está usando o nome de Deus em vão. Então, e às vezes tem pessoas, às vezes até a gente, antes desse conhecimento que a gente tinha, a gente jurar, né? Tá ali em juramento. Então, aqui a palavra também veio nos alertar aqui nesse estudo de hoje, né? Não ficar jurando em vão, fazer muitos, tipo assim, votos com Deus e não cumprir. Muitas pessoas se comprometem a algo com Deus e não cumprem. Na hora da aflição, tá ali, Senhor,
né? Não é que é uma barganha, mas o Senhor aqui, a palavra fala que ele recebe, né, sacrifícios, holocaustos. Então, assim, antigamente se oferecia esse sacrifício através dos animais. Depois que Jesus veio, ficou diferente. Então, a gente oferece o nosso sacrifício, né, para Deus. Aí, na hora da aflição, Senhor, Senhor, eu prometo fazer isso. Aí depois, não, mas Deus me perdoa. Eu vou quebrar, Deus me perdoa. Então, cuidado com esse juramento e vão com os votos, com os compromissos que a gente faz com o Senhor. Porque Deus, ele é muito justo. Deus é justiça. Alguém mais Suelen tem quer algo para perguntar? Nossa, eu ia falar alguma coisa, mas fugiu. Eu tô tão esquecida, assim, sabe? Quando parece que vem alguma coisa e foge. Mas o que eu ia falar, acho que era assim, que muitas vezes a gente, né, vê as pessoas fazendo coisas para outras pessoas sem se preocupar se vai magoar, se vai ter alguma consequência, né? E depois vem, assim, às vezes com um pedido de perdão, como se aquilo fosse resolver a situação, né? E daí tem até uma parte que fala de Zaqueu, né? Quando ele havia roubado, ele decidiu restituir 4 vezes mais todas as pessoas que ele havia enganado, né? E quando a gente vai pedir perdão, a gente tem que ver se a gente causou algum dano, o que aquilo aconteceu, o que prejudicou, para que a gente não seja somente um perdão da boca para fora, mas que a gente possa restituir o que foi causado, né? Então, a gente tem que ter muita consciência até das palavras que a gente fala, porque isso pode ser bênção ou pode estragar muita coisa, né? Então, no dia a dia, a gente tem que ser muito consciente nas nossas intenções e no que a gente quer. Porque quando a gente vai pedir perdão para Deus, ele olha o que está no nosso coração, ele olha o que está ali dentro, né? E isso não pode ser uma coisa superficial, porque se for apenas da boca para fora, não vai existir arrependimento e Deus sabe da nossa real intenção e do que a gente realmente deseja, né? Eu fiz uma observação aqui, igual a Laís estava falando, nos cuidados de Deus, né? Quando ele foi ali, escolheu o sacerdote, as vestes, quando ele fala do linho, né? Eles vestem o linho branco. Então, eu fiz aqui, o que significa o linho? O linho significa pureza, santidade. A gente vê o quanto é necessário a gente ter essa santidade. Aí a gente fica assim, mas o que é essa santidade, né? Como vou buscar essa santidade? Essa retidão, estar sempre ali buscando o Senhor, é uma separação. Na verdade, a santidade é uma separação. Como você estava falando assim, então nós que estamos ali à frente de um ministério, nós temos que estar buscando essa santidade, porque nós somos separados. Então, assim, mas por quê? Porque nós temos que estar buscando essa consagração no Senhor constante. Porque realmente nós somos pessoas diferenciadas. Somos melhores? Não. Mas nós temos que ter essa comunhão com o Senhor. Então, essa separação. Eu preciso me afastar das coisas mundanas e ser realmente uma nova criatura no Senhor e consagrar a minha vida ao Senhor todos os dias. Então, foi essa observação do linho que eu vi. Então, assim, até as vestes, o Senhor foi escolhido pelo Senhor. E quando fala que era para o sacerdote manter o fogo aceso, como você falou lá naquela reflexão lá atrás do tabernáculo, né? Porque o fogo significa Jesus ali vivo, a presença de Deus. Então, não pode deixar o fogo se apagar, porque ali tinha que existir sempre a presença de Deus. E aí me chamou a atenção as cinzas, né? Porque as cinzas têm que ser retiradas todos os dias também. Porque a cinza impede o fogo de florir ali o fogo. Então, veja bem. Veja bem, assim é a nossa vida. Por que eu tenho que estar me redimindo todos os dias? Por que eu tenho que estar buscando uma nova conversão todos os dias? Porque se eu for acumulando cinzas, Deus vai desaparecer de dentro de mim. O que é a cinza para nós, seres humanos? Para nós, seres humanos, é o pecado. É a desobediência a Deus. Então, todos os dias, e nós somos carnais.
como nós somos carne, a nossa tendência é pecar, a nossa tendência é errar, como nós refletimos lá atrás daquele dia. Então, assim, a nossa tendência é de pecador. Então, nós temos que buscar essa santidade. Como que eu busco essa santidade? Porque aqui na frente vai falar da confissão, né? Que a gente também precisa reconhecer os nossos pecados. Então, essa cinza, para nós, seres humanos, que somos templos do Espírito Santo de Deus, se eu quero a chama de Deus acesa dentro de mim, eu preciso retirar a cinza todos os dias, jogar fora. Porque a cinza me impede de mostrar o fogo. Porque antigamente minha mãe fazia fogo de lenha, eu fiquei lembrando assim, fazendo um estudo. Né? A gente vem de uma família muito humilde, então eu cozinhava na lenha. Então, realmente, todos os dias, minha mãe pegava assim, uma pazinha e tirava toda aquela cinza para colocar uma nova lenha, para ter um fogo mais árduo. Então, se ficasse a cinza, o fogo era minguado, né? Então, o que acontece? Então, essa cinza simboliza para nós, que somos templos do Espírito Santo, aqui era o templo de Deus, né? Mas nós somos templo do Espírito Santo. Jesus veio e nos fez morada do Espírito Santo. Então, nós precisamos retirar essa cinza todos os dias. Quais são as cinzas? E aqui nesse... Né? Pode falar. Aqui nesse verso fala que tem que sempre manter o fogo aceso. Sim. E nesse, se eu colocar de tirar as cinzas e renovar, né? Colocar um fogo novo, enquanto ele ilumina, ele purifica. Então, isso tem que se fazer todos os dias, né? Manter a chama acesa no nosso coração, né? Purificar. O nosso coração é o verdadeiro altar do Senhor, né? É como nós sendo templos, né? E tem uma representatividade, né, em cada animal ele traz uma simbologia, o fogo, o incenso, né? Aí você vê lá que no sacrifício, o novilho e o boi representam paciência e obediência, a ovelha representa a submissão, né? Jesus, a cabra representa o pecador e a transgressão, as rolinhas representam a tristeza e a necessidade, né? E as pombas, o símbolo de inocência. Então, e como a pastora falou, né, todos poderiam participar, aqueles que não tinham novilho poderiam caçar ali uma rolinha, né, uma pomba para ofertar. Então, cada um tem sua representatividade. E ele busca sempre esse equilíbrio, né? O fogo, como a senhora falou, ele representa isso, né? Tá purificando, queimar aquela oferta. O incenso, né? A obediência e orações, né? Quando a gente eleva, como Davi fala em Salmos 141, que a minha oração suba ao Senhor como um incenso suave, né? Em Apocalipse, que também fala que a oração dos santos. Então, assim, na casa do Senhor nós sentimos um poder maior, né, de oração. Quando a gente está na casa de Deus, a gente se conecta muito fácil, porque há uma energia, né, aquela egrégora diferenciada. Então, há toda essa... E ele pede que realmente o pão seja sem o fermento, né? A gente vai observar que seja sem esse fermento. Então, é assim, é o real. O trigo vai mostrar o que ele é de verdade. Não precisa, porque o fermento é o que cresce, que mostra aquela robustez, né? Ele quer sem o fermento, que seja como a verdade. E o que é a palavra de Deus? Ela é penetrante como uma espada, que separa a medula, né? Então, assim, ela pode chegar ao nosso ouvido suave e nos confortar. Mas ela também pode chegar ao nosso ouvido e rasgar por dentro. Nos dizer assim, ai, como doeu. Ela é penetrante, né? Então, é sem a ausência de fermento. O pão, ele deve ser como ele é mesmo. A ausência de mel. Não precisa adocicar ou romantizar. É expressar o que é a palavra de Deus, né? E ele fala, inclusive, que tem o pão, que é o cereal que é oferecido, que é feito em frigideira. E essa frigideira, ela representa o sofrimento visível de Jesus ali, os açoites, né? Enfim, Jesus passou por coisas que onde os soldados cuspiam na sua cara, no seu rosto, né? Então, os cravos nas mãos, muito sofrimento, né, ali. E ele fala do sal também, né? Que a presença de Jesus na nossa vida, ela impede o apodrecimento, né, da nossa carne. Quando a gente tem ele, a gente se torna mais resistente, né? Como diz, vós sois sal da terra. Então, é como o pastor falou, somos separados. Nós somos responsáveis por levar a mensagem, por estar transformando a nossa vida, ser exemplo, levar a mensagem para o próximo, para que realmente
conserve a palavra de Deus na terra, que sejamos esse sal, né? Que o pecado não pode nos apodrecer, né? Que a gente busque se purificar. O sal, ele representa isso, né? Conservação, purificação. A gente fala, vai tomar um banho de mar, né? Que tem esse poder. Uma plantinha ali tá ruim e a gente coloca ali o sal. Então, há um poder de purificação, né? A pastora falou também algo poderoso referente à remissão. E na igreja, na casa de Deus, há símbolos de purificação. O batismo, quando a gente batiza nas águas, eis uma nova pessoa, é o símbolo de purificação. O azeite representa o Espírito Santo, né? Ali ele serve para consagrar pessoas, a unção do sacerdote, né? Quando ele vai receber aquele ministério, aquela vocação na casa de Deus, através do azeite que representa o Espírito Santo. O sangue de Jesus, né? Representado pelo vinho. Então, tem uma diferenciação de cada purificação, né? De cada item. E eu estudando, assim, analisando, me veio muito, assim, essa percepção de consagrar, né? A gente consagra a nossa vida, consagra a nossa casa, os nossos filhos, nosso relacionamento. E a consagração, né, com água, com azeite. Muitas vezes a gente leva, né, um anel de formatura ali na igreja para consagrar. Então, essa consagração, ela é constante, desde a pessoa a objetos. A uma casa, quando a gente vai mudar para ela, né, a gente tem o hábito de levar água para consagrar. Então, todos esses detalhes são muito importantes na casa do Senhor. E aqui ele fala de pecados ocultos. O que são esses pecados ocultos? É muitas vezes lá no capítulo 6, versículo 2, a gente vê, né? Quando uma pessoa pecar e cometer iniquidade contra Deus e minta contra o seu próximo sobre um depósito ou um contrato, ou lhe tire algo à força ou cometa fraude contra o seu próximo. Então, assim, quantas vezes a gente lança palavras e não percebe que magoou? Então, aqui Deus, ele quer que a gente realmente tenha essa consciência de confessar. E não só de confessar, se arrepender e confessar. Como Suelen falou, Zaqueu, ele confessou, ele se arrependeu do seu erro e confessou e restituiu. Né? Igualmente aqui a gente, imagina eu pego um carro emprestado. Até hoje é assim, né? Na lei dos homens. Então Deus determinou assim, se alguém pegar alguma coisa, se eu te confiar algo e por algum motivo você perder, você vai ter que pagar. Um exemplo, a Sueli me emprestou o carro dela. E nesse emprestar aconteceu alguma situação que, né, levaram o carro. Estava sob minha responsabilidade. Eu preciso restituir ela. Né? Então, a lei espiritual, ela é muito assim, né? O que ligas na terra está ligado no céu. Olha como é isso. Né? Eu tomei algo de alguém, eu peguei aquela autoridade. Então, imagina isso de gerações e gerações, que Deus fala muito. Eu, como autoridade mãe, eu vou, através de uma falha, um pecado meu, pastora, me corrija assim se eu estiver errada, mas imagina que quando Deus fala aqui de gerações e gerações, ele fala de pecados ocultos. Muitas vezes na nossa vida acontece algo e a gente não entende. Eu, assim, não estou sabendo assim como expressar. Eu tive uma perda, né? Quem conhece sabe que eu tenho um filho e perdi um filho. E eu fico naquela, meu Deus, por que isso? Para se comportar, a gente diz, Deus tem um propósito, Deus vai levar, porque ele precisa desse anjinho lá, ele veio cumprir um propósito. É ótimo para comportar a gente. Mas quando a gente assim, entende que de gerações em gerações há uma... Não sei, você quer buscar assim um meio, então você vai essa questão de pecados ocultos. O que eu fiz para estar merecendo? De repente não foi eu, pode ter sido na minha geração anterior, uma perda, né? Enfim, questão de abortos, enfim, são N causas, né? E quando a gente vai aqui para Levítico, Deus quer que a gente faça a oferta, que a gente confesse os nossos erros, até que estão ocultos. Não sei qual foi essa causa, não sei que maldição houve no meu antepassado.
Então, ele quer que a gente faça essa oferta pelos pecados ocultos, por algo que a gente fez e a gente nem está sabendo, e de repente vem essa cobrança. E aí, eu meditando em tudo isso, lá em Gênesis 8, 22. Gênesis 8, onde Deus faz uma aliança com Noé. Então, assim, a gente muitas vezes vê Deus como bom, como perfeito. Ou muitas vezes as meninas até que já comentaram nos devocionais. Eu não ia ler a Bíblia porque eu tinha medo do castigo de Deus. Né? Que o pessoal fala que quando a gente sabe, quando a gente está pecando por inocência, Deus perdoa. Mas quando a gente tem consciência e continua a pecar, vem uma situação. A punição é maior, né? Isso é maior. Então, lá em Gênesis 8... eu vendo que Deus coloca o princípio, é um princípio universal. Em todas as coisas que a gente vai ver, ele é o princípio de primeira menção aqui na Bíblia. Primeiro menciona na Bíblia e a gente vê em muitos outros estudos princípios universais do plantio e colheita. E Deus fala lá no versículo 20 em Gênesis. Então Noé, Noé, após a aliança, ele ergueu um altar e colocou a oferta, né? A Deus, e tomando de toda a oferta ali pura, ele queimou e fez uma oferta queimada sobre o altar. Então aqui Noé já sabia esse princípio, né? O que se cumpre em Levítico. Ele ofereceu a oferta queimada. E no versículo 21 diz: e ao perceber Deus o aroma agradável, o cheiro suave, disse o Senhor em seu coração a Noé: não mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha daqui onde surge o nosso pensamento, às vezes, que Deus vai me punir, Deus vai me castigar. Então, é como diz, muitas vezes a gente não pode adocicar a palavra. Deus é Deus de paz e Ele é Deus de guerra. Ele deu o princípio de plantio e colheita. Você fez algo, você vai colher segundo esse plantio. Então, ele diz que não mais amaldiçoará a terra por causa do homem, porque a tendência do coração do homem desde sua infância é para o mal. Nunca mais voltarei a ferir todo ser vivo como eu fiz. No versículo 22 ele diz: de agora em diante, todos os dias da terra não cessarão plantio e colheita. Deus determinou esse princípio. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aí me veio forte isso, né? E aí, ouvindo a pastora, eu quero até colocar, porque é um estudo bem profundo disso, mas remete muito a isso, a questão da gente ofertar para Deus remir até o nosso pecado que a gente não conhece. Nós não conhecemos muitas vezes o pecado que está oculto da nossa família, né, da geração, do que a nossa avó, do que a nossa mãe fez, e de repente isso vem recair sobre uma colheita, né? Então, ele determinou isso. E aqui a gente fala, esse princípio de questões de maldições hereditárias, né? Então, assim, não é colocar mel nas coisas, elas são como são. E o livro de Levítico, ele é muito forte em relação a isso. Então, eu quero sugerir que vocês procurem, assim, a pastora Tânia Tereza, que ela fala muito disso, dessa questão de cura e libertação, nesse sentido. Porque que o propósito das ofertas, ela é cura e libertar. Porque Deus, ele é Deus de todas as coisas, de todos os rebanhos, de todas as ovelhas, cabras. Ele não precisa que a gente vá lá e dê para ele essa oferta. O que a gente faz isso? É a intenção do nosso coração, arrependimento. Né? Ao arrependimento e oferecer algo. Então, tal que aqui a gente vê que eles transferem toda a culpa, todo o pecado para o animal ser sacrificado inocente. E o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, Jesus, ele levou todas essas transgressões. Mas nós sabemos que para a gente ser herdeiro, nós somos filhos. Quando a gente acessa a cruz e aceita Jesus, nós assumimos o poder de filho. Mas a gente sabe que para receber herança precisa cumprir deveres. Quais são os deveres que nós, quando assumimos como filhos, devemos fazer? Arrepender do nosso pecado e confessar. E tão difícil é confessar um pecado. Né? Então, assim, é uma nobreza você chegar e confessar o seu pecado. Quando a gente vê grandes homens de família chegar, eu era viciado em pornografia, sabe? E assumir, isso é nobre, você assumir e confessar o seu pecado, porque ali você golpeia o inimigo. Ele não tem poder de chegar, você fez isso no oculto, você fez isso no oculto. Então, ele não vai mais te acusar, porque você expôs, você se arrependeu. E por isso que tem a importância de confessar ao homem o pecado, né? Porque onde dois testemunham,
você vai lá e diz, confessa com uma pessoa de sua confiança, aconteceu isso. Ninguém sai de uma clínica de aborto e vai dizer para a família, acabei de sair, estou em recuperação, saí de uma clínica de aborto. Né? Então, é uma energia que recai sobre gerações, sobre, né, um filho, um neto, e vai perder filhos, e vai haver perdas, e não só perdas de filho, mas perdas financeiras, tudo que você coloca a mão não vai prosperar. Então, quando a gente oferece essa oferta para Deus, ele vai remir, né, toda essa... Quando você fala de geração, são até 4 geração. E quando você estava falando do seu filho, eu passei por isso com o netinho meu. 24 dias ele veio a óbito, ele nunca nem foi em casa. Então, na época, foi assim, muitos questionamentos, igual você falou. Aí muitos falam, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, mas aí mesmo assim, fica muito questionamento, por quê comigo? Porque a minha família, você olha a sua família, você criou sua família nos princípios. Aí você olha, eu olhava para muitas crianças ali abandonadas, várias, a gente vê nos jornais, crianças na lata do lixo, crianças sendo criadas no orfanato, sendo maltratadas, e você olha e fala assim, o meu, não, né, o meu ia ter tanto amor, ia ter isso, ia ter por quê? Então vem os questionamentos, mas é isso que você falou, nós não sabemos o que está no oculto, né? Até 4ª geração. Então, o que? Não sabemos. Então, nós precisamos realmente fazer esses sacrifícios ao Senhor para nos libertar. É importante, por isso que é importante a gente conhecer e entender. Porque se nós não conhecer e não entender, quando nós vamos fazer? Então, hoje nós não temos novilhas, não é mais assim que faz esse sacrifício. Mas o que eu posso fazer para me libertar desses pecados ocultos? De forma diferente, eu posso ofertar um sacrifício ao Senhor de forma diferente, para me libertar. Senhor, te ofereço aqui pelos meus pecados ocultos, das minhas gerações que eu não sei onde estão. Então é muito importante, foi bem colocado isso que você falou, porque realmente esse pecado oculto é isso. Né? E muitos que a gente comete, nós cometemos, achamos que está oculto aos homens, mas aos olhos de Deus não está oculto, né? Nada está oculto aos olhos de Deus, então nós precisamos confessar os que nós sabemos e o que nós não sabemos. Foi bem colocado. Parabéns, Laís, foi bem colocado mesmo. Isso é importante e fez toda a diferença e clarificação no meu entendimento a respeito disso, sabe? E ouvindo a pastora Tânia Tereza, que o ministério dela é muito disso, de libertação. No testemunho dela, ela fala que ela perdeu um filho, então ela busca, né, esse entendimento. Hoje ela tem uma casa de cura e libertação para prostitutas, né, mulheres que se envolvem nesse caminho. Então, assim, e ela fala a respeito de todo esse mapeamento e faz com que a gente busque e pesquise na nossa geração. Então, quando eu tive esse conhecimento, eu passei a analisar a minha própria família e fui em busca de muitos questionamentos. Porque ela disse que toda causa, porque nós temos batalhas, todas nós temos batalhas, né? Cada um aqui enfrenta uma batalha. Uma é na área de casamento, é a libertação de um esposo que vive no alcoolismo. Uma enfim, pode ser na área financeira, é com filhos, é familiar, muitas vezes é batalha pessoal. Cada um de nós temos uma batalha. Então, assim, quando ela fala, né, que a gente vai e busca esse histórico, a gente vai entender porque cada área que vai ali ter é um sintoma. Aí eu vou buscando, detalhando, procurando na minha. Chega a um ponto que na 4ª geração, muitas vezes, a gente não tem como questionar, né? Procurar ali a bisa e perguntar. Então, como eu tive contato com as minhas bisas e tal, então eu conheço algumas histórias. Descobri isso, tem histórias ocultas na família que não são reveladas, tem netos que não sabem, mas eu de estar sempre me perguntando e questionando e atrás, descobri situações que fica totalmente no oculto. E aí, avaliando os sintomas e causas que há até as 3ª gerações que eu conheço, que são os netos e bisnetos que eu já estou vendo. Então, eu fui analisar a promiscuidade. O meu biso largou a minha bisa e foi morar com outra mulher. Minha bisa era muito sábia, eu aprendi muita coisa com ela, e assim, ela observava isso, ele viajava, então eles tinham muitas posses, cabeças de gados e tal, uma fazenda, viviam...
E ele chegava, vendia ali uns novilhos e tal, passava outro tempo fora. Ela, muito esperta, consultou ali outra pessoa. Ele vendia 2, ela vendia 3. Ele vendia 2, ela vendia 3 e reservava. Chegou a um certo ponto que ele foi embora de vez e ela ficou só e nada dele voltar. Então, o que ela tinha ali reservado, ela pegou tudo, comprou terras na cidade e a gente viveu. Na minha infância toda, a gente viveu, era assim, as casas ali, tudo juntinho ali uma na outra, sabe? E analisando essa questão de promiscuidade, da rejeição e abandono, negligência dele e da família, todos, no caso, a filha, ele só teve um filho e uma filha. O marido da filha era meio que negligente com os filhos. Ela que cuidou praticamente todas as filhas. A minha avó teve 12 filhos, praticamente. Parece 3 homens e 2 mulheres. Todas as mulheres, todas. Para não dizer todas, a mais nova ainda não. O marido largava, todas separadas. E as netas, a maioria todas separadas. Quando eu tive conhecimento dessa maldição, dessa herança, porque herança você vê que você recebe herança boa, você toma posse de herança boa, e toma de posse de herança ruim. Imagina que um herdeiro, você tem ali direito a uma herança, mas tem uma dívida, você vai herdar a dívida, você só vai tomar posse do que é bom depois de você pagar a dívida, né? Então, você vai herdar dívidas também. Muitas vezes você pode herdar só problemas para resolver. E eu, tendo conhecimento disso, eu digo, Senhor, me perdoa. Perdoa o meu descendente, perdoa a falha do meu bisavô. Eu renuncio essa herança para a minha vida. Eu jamais. E olha que eu enfrento batalhas no casamento, eu enfrentei, mas eu tendo esse entendimento, essa maldição não vai me acompanhar. Eu não aceito isso para a minha vida, nem para a vida dos meus filhos. Então, olha como isso é forte. E isso eu entendi muito nessa passagem da pastora Tânia. Então, há maldições de famílias que são senhores de escravos, que maltrataram escravos. Então, muitas vezes, essa raiz, esse sintoma vai ser uma agressão familiar, né? Uma agressão domiciliar. Muitas vezes, um oculto de famílias que foram assassinadas, que era assassino, os filhos vão morrer também daquela mesma forma, né, com sangue. Né? Quantas vezes a gente vê em maldições hereditárias avós que se enforcaram, morreram, enforcaram os netos, os filhos vão fazer aquela mesma repetição de padrão. É uma energia que ela fica na geração, né, pastora? Como a senhora falou, até 4 gerações. 4 gerações. Então, quando a gente toma posse desse conhecimento, você pega a oferta, você pega, sabe, e vai, oferece a Deus por aquele pecado, e você reconhece, confessa esse pecado a alguém, né, uma pessoa de confiança, igualmente eu aqui confessando, né, uma falha. Eu não estou falando aqui para expor, para que ele... Mas eu identifiquei isso. E eu não comento nem na família, porque é muito complexo para entendimento, sabe? Porque soa como um julgamento. Mas eu não estou expondo isso para julgar ele, sabe? Mas para expor e para exemplificar. Na minha família é isso. O sintoma da minha família é esse. A rejeição do patriarca gerou a rejeição nos casamentos das filhas, das netas. E eu tenho conhecimento, eu renunciei. Eu não recebo essa herança, Senhor. Perdoa. E assim, né? Ele, olha que interessante, o meu biso sumiu. E eu e minha avó, em um determinado momento, após o falecimento da minha bisa, nós fomos atrás, porque ele sumiu, foi viver com outra mulher. E a gente precisava do atestado de óbito, porque até então eles ainda eram casados, e a gente precisava do atestado de óbito dele. E a gente foi na cidade da qual ele estava, né, com essa outra mulher, e faleceu e tudo, e a gente não localizou. Nós fomos em todos os cemitérios para localizar onde foi sepultado. Fomos por 3 vezes e não conseguimos acessar isso, entende? Entende como isso é, assim, muito forte, uma coisa... Então, assim, serve pra gente. Toda ação que a gente faz hoje, ela reflete na vida dos nossos filhos. É o que a gente sempre comenta, eu e Suelen, a gente sempre temos que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque ecoa na eternidade. E acho que ela travou. Tá conectando. Os dados dela, acho que ela não estava no Wi-Fi, estava nos dados e agora acabou conectando aqui. Mas é muito forte. Nossa, é muito forte isso, né? Uma coisa assim
que a gente tem que buscar entendimentos mesmo, porque tem coisas que a gente não consegue entender realmente, né? É difícil para a gente conseguir entender algumas coisas. Mas a gente tem que ter essa intimidade com Deus, ter esse contato com Ele, para que esses pecados possam ser perdoados, Mas né? É verdade. Pode falar. Esse depoimento dela me fez lembrar de muitas perguntas que eu me fiz. Por que tanto sofrimento na minha família? E aí ela falando, eu lembrei aqui de muitas perguntas que eu fiz e agora com esse depoimento dela me veio esclarecer muitas, me deu muitas respostas às minhas perguntas. Como isso é verdade? E como é gratificante, né? A gente estar aqui reunida e assim poder ser essa testemunha, como ela falou, né? Nós estamos sendo essa testemunha dessa libertação dela e através dela outra libertação veio na sua vida. Olha como Deus é maravilhoso, né? E como a Laís estava falando lá atrás, lá de Gênesis, quando Deus, né, falou, fez aliança com Noé, ela falou assim, Deus, esses dias eu estava ouvindo um pastor, meu carro fica ligado numa rádio aqui em Rio Verde, então sempre ela é evangélica. Gente, isso foi muito forte. Ele falando assim, que nós temos uma concepção de Deus assim, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é... Então, assim, a gente enfatiza Deus como Deus misericordioso, Deus é amor. Ele é tudo isso, realmente, ele é tudo isso. Só que muitas pessoas estão se esquecendo que ele é justo. Aí ele disse uma palavra que marcou, sim, ficou marcado. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu compartilho isso. Ele fala assim, Deus é tudo isso. Só que muitas pessoas estão se esquecendo que Deus não é palhaço. Então tem muita gente brincando com Deus. Foi muito forte isso, sabe? Então, porque assim, ele é justo, ele fez uma aliança. Aqui, né, nesse livro de Levítico, a gente vê o quanto Deus dá todo direcionamento para que o povo realmente se arrependa, para que o povo possa voltar para ele, e isso se estende a nós, né? Mas ele é muito justo, né? Então ele é justo, Sim. então nós realmente precisamos ter um arrependimento sincero diante do Senhor. E quando ele fala... As pessoas... Pode falar. Não, é que as pessoas fazem coisas, às vezes, sem pensar que existem consequências, né? Exatamente, já disse tudo agora, né? Não pense, como a Laís estava falando lá também. Então, tudo que nós fazemos aqui hoje, a colheita que o senhor falou lá em Gênesis, né? Não tem como eu colher morango se eu estou plantando uva. Então, tem uma Sim, consequência. Isso, né? E Eu anotei aqui também, nesse no 7 aqui, eu achei interessante, aqui nas ofertas, aqui, quando ele fala ofertas para a consagração do sacerdote, aí vem a lei da expiação dos pecados. É onde ele vem falar aqui aonde que era construído aqui aqui, ó. Deixa eu achar aqui, está no 6, não é no 7, não é no 6. A lei do holocausto. Ofertas 24. para a consagração do sacerdote. Eu achei muito interessante nas vasilhas de barro, quando ele veio falar aqui, né, no 21. Numa vasilha de barro será misturado com azeite cozido e trarás os pedaços para cozido da oferta. Aí eu fiz um estudo mais profundo, é onde ele fala por que a vasilha de barro, né? Depois ela era quebrada. Lá na frente a gente vai ver que ela tinha que ser quebrada. Aonde era fabricado os pães, a vasilha era quebrada. Porque o barro, por mais que você lava, ele ainda fica resíduos. Então, ali a gente se compara hoje à Santa Ceia, nós que somos evangélicos, quem são católicos, a Eucaristia, porque é muito sagrado. Então, aquele pão ali era o sagrado, ele era muito sagrado. Então, ele tinha que, não podia ficar resto ali para ser profano, nada podia ser profano. Então, olha, eles, além deles lavar, eles quebravam as vasilhas para não se profanar a santidade, as coisas santas do Senhor. Pastor, o que seria essa oferta da remissão dos pecados? Porque nós estávamos falando, Gisele, a Laís até acabou de dar um testemunho aqui agora, que
Quando nós entendemos que essa remissão, nós temos que confessar até os nossos pecados ocultos. O que seriam esses pecados ocultos, né? Pecados que nós nem sabemos que existem. Então, essa oferta que o Senhor vem falar aqui, o Senhor está ensinando o seu povo que eles deveriam oferecer as ofertas para ser remidos dos pecados. Então, aqui ele vem questionando de vários pecados. Então, essa oferta, eles ofereciam cabras, pombas, rolos. Então, assim, cada pecado, o Senhor pediu uma oferta para essa remissão dos pecados, né? Então, Jesus foi a própria oferta, né, em holocausto aos nossos pecados. Então, é igual eu estava falando, o que nós hoje podemos fazer para remir os nossos pecados? Qual é a oferta? Qual é a remissão que eu vou levar ao Senhor? Antigamente, eles levavam as carneiras, levavam cabras, né, e ofertavam ali, mas hoje, o que nós podemos fazer? Qual é a oferta que eu posso fazer para a remissão dos meus pecados? Né, para remir os meus pecados diante do Senhor? Eu preciso descobrir, olha, o que eu posso ofertar ao Senhor? Hoje a gente faz muito renúncia de algo que nós gostamos, que são os jejuns, né? A gente faz muito isso, porque aí a gente vai se obter de algo que eu gosto muito. Quem gosta muito de Coca-Cola, por exemplo, em oferta ao Senhor, eu vou vou me vestir da Coca-Cola por 6 meses, por uma semana, por 5 dias. Outras fazem de café, que tem pessoas que são viciadas em café. Eu, por exemplo, eu não sou viciada, mas se eu não tomar o café todos os dias, me dá muita dor de cabeça. Então, tem pessoas que fazem vários tipos de sacrifícios para essa remissão dos pecados. Então, são essas ofertas, que antigamente eram feitas através de animais, né? Hoje, através do nosso próprio sacrifício. Antigamente, os animais eram sacrificados por nós, como Jesus foi sacrificado. Mas hoje, nós temos que fazer o nosso próprio sacrifício para a remissão dos pecados. Pode falar, Keila. Eu digo assim, que a gente vai mudando nosso comportamento aos poucos, porque, por exemplo, o celular, às vezes a gente tenta sair dele, mas a gente não consegue. Tem muitas situações que a gente não precisa olhar no celular. Então, você diz assim, hoje eu vou passar tantas horas sem pegar no celular. Você mesmo vai se controlando, mas depois você pega o celular. Senão eu disse que não ia pegar, e estou pegando. Aí você promete que vai fazer uma espécie de jejum e acaba não cumprindo. Então, você vai fazendo várias tentativas, até que você consegue. Então, é uma maneira de você tentar, né? Fazer as promessas e é um processo, né, Keila? É um processo. Nós estamos vivendo um processo. Então, é aprendendo a cada dia aqui na presença do Senhor, como eu falei, buscando essa santificação para sermos essas separadas e pedir ao Espírito Santo que nos impulsione, que nos guie, que nos dê força, que renove a nossa fé todos os dias, para que possamos seguir adiante. Sim, eu queria falar também sobre uma coisa bem simples, assim, às vezes do dia a dia, né? Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, coisas que acontecem, a gente tende a buscar no outro falhas e defeitos de coisas que aconteceram, né? A gente sempre tenta tirar o nosso da reta, vamos dizer assim, né? E colocar a culpa das coisas que acontecem nas outras pessoas. Então, é importante a gente ter essa reflexão e ter esse momento com Deus para a gente refletir sobre as nossas atitudes também. Ver qual é a parcela de culpa que a gente tem diante de algumas situações que acontecem no dia a dia. Porque não adianta só a gente colocar a culpa no outro de coisas que aconteceram. Né? Então, essa reflexão para a gente se arrepender e para a gente ver o que a gente fez de errado, porque diante de qualquer situação, a gente tem uma parcela de culpa em alguma coisa que aconteceu. Então, ter essa questão de reflexão, porque a gente tende sempre a colocar a culpa nas outras pessoas e não admitir o que é da nossa parte, né? Exatamente. O quanto é verdade. Não, só confirmando que é verdade mesmo. Então, assim, a gente vê que aí no 7 vem a lei da expiação da culpa, que é o que você estava acabando de falar, nós reconhecermos a nossa culpa, a nossa falha diante do Senhor. Aí vem aqui falar onde Deus proíbe comer carne, gordura e sangue, que muitas doutrinas hoje religiosas, muitos, né, eles se abstêm hoje, até hoje, de não comer o sangue de animal nenhum,
né? Tem muitas religiões que ainda têm essa doutrina, e tem a porção do sacerdote, é quando Deus fala a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quem ofereceu ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, o seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarás a oferta queimada do Senhor, a gordura do peito, com o peito trará para movê-la por oferta movida perante ao Senhor. Então aqui a gente vê, voltou, Laís. Voltou, Laís. Então a gente vê o quanto cuidado o Senhor tem. O Senhor vem dando passos a passos para que os sacerdotes sejam realmente esse povo diferenciado, esse povo santificado, esse povo separado. E em seguida, depois ele vem falar da consagração dos filhos de Arão, mas que já vai ser nos próximos, né, capítulos. E a gente vê que o primeiro sacerdote, um dos primeiros sacerdotes de Arão foi, se o nome do menino agora, do abençoado. Então a gente vê o zelo, a gente vê o zelo e o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Ele quer, por toda lei, ele não quer nos perder, ele quer que todos sejam remidos dos seus pecados. Né? Então, Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. E aqui a gente vê que ele faz toda a estratégia, ele cria toda a estratégia e fala, tá aqui, segue e obedece. A trajetória do perdão, né? E a gente entende, desculpa a minha internet, ela falhou, eu vim aqui na loja pegar a internet daqui. Então, é os desafios, né? Então, toda essa trajetória do perdão. E a gente entende que Deus perdoa todos os pecados, os nossos, os das gerações. Então, a gente tem que reconhecer e não aceitar a herança, né, essas maldições e repreender. É como se fala, é uma quebra de maldição que você repreende e não vai atingir mais os seus filhos e netos. E assumir, sim, a nossa responsabilidade. Suelen colocou isso lindamente, né? Isso não exime a nossa parte da nossa culpa, né? Então, a gente vê que tem a oferta pelo perdão, a oferta. Então, é uma trajetória que a gente tem que percorrer. Eu assumo eu vou ver, me sondar, é uma expiação, né? O sacerdote, ele faz a expiação. Por quantas vezes a gente ora pelo aquele problema, por aquela solução e a gente não consegue só. Então, a gente confessa ao sacerdote para orar com a gente. Ele tem esse poder para fazer essa expiação, né? E sondar e nos direcionar. Até hoje se fala que o melhor presente que a gente recebe de alguém é a oração. Né? Quantas vezes eu não consegui orar pelo meu inimigo, eu cheguei lá na minha pastora. Pastora, me ajuda a orar, eu não estou conseguindo sozinha. Sabe? Quantas vezes eu orei para repreender algum mal, ia lá e através da oração, de orar com o sacerdote, foi repreendido. Então não há pecado que Deus não vá perdoar. Só há um pecado, que inclusive ele relata lá onde fala com os fariseus, né? Que é o pecado de ofensa contra o Espírito Santo. Que os fariseus pecaram contra o Espírito Santo. Vendo Deus operar, vendo o Espírito Santo agir, eles diziam que era Beelzebul. Né? Então, hoje o meu devocional foi sobre esse tema aí hoje. Hoje eu falei no devocional sobre isso aí, sobre a grande inveja que os fariseus tinham de Jesus. Né? Jesus ali operando grandes milagres e eles falando o contrário, o oposto. É a ofensa contra o próprio Deus, é que fala, né? Na palavra que não tem perdão, né? Deus, não tem perdão, verdade, bem colocado. São esses religiosos, assim. Muitas vezes a pessoa não tem problema, não é com Deus, é como se coloca a mensagem de Deus, né? É um mensageiro. Então a gente tem que ter esse cuidado em colocar. Ele fala que não é para colocar mel, não é para adocicar, não é só para aromatizar, não. É com sal, é sem fermento. E muitas vezes a gente não tem a gente não consegue acessar e nem para todo mundo a gente consegue expressar como a gente está aqui no devocional. A gente já está com a mente, né, aberta para esse entendimento, mas é algo muito forte quando fala dessa cura e de libertação do pecado. É algo sério. Deus perdoa todos os pecados, não importa a iniquidade. Ele já levou todas as transgressões. Mas a gente tem que confessar, reconhecer, pedir perdão, restituir o que é possível restituir, não é verdade? Então, a gente se sente amada e se sente leve, né? Esse é o melhor.
Aí você passa alguns minutos aqui, no caso nós quatro, e as outras pessoas que estão aí com a gente acompanhando, como a gente sai leve. Como eu sempre digo, graças a todos os devocionais, como a gente sai leve. É tão interessante quando a gente coloca o Senhor como primícia na nossa vida, e você começa o seu dia na presença do Senhor, seu dia é diferente. Quando não dá para mim fazer o devocional diante de Deus, quando eu não faço devocional, meu dia não é produtivo, meu dia é, sabe, assim, é aquele dia que ele vai na marra. Então, é incrível. E Convido sabe também. como eu estou colocando esse momento da leitura, tem uma agenda e eu já coloco ali logo do início, 7 horas da manhã, independente se eu vá ou não participar presencialmente aqui na hora, mas eu estou ali com as meninas, sempre estou ali, e quando eu não consigo participar, eu fico com aquela cobrança o dia todo. Meu Deus, eu tenho que ver o que as meninas disseram, né? E eu convido também vocês a participarem e a seguir a pastora Jucenilda, né? Ela tem um devocional também, um projeto lindo, o ministério dela, muito edificante, né? Para mulheres que prosperam. Mulheres que prosperam, assim, eu trabalho muito com família, sabe, Laís? Eu tenho, assim, nas quinta-feiras, o culto da família na igreja onde eu congrego, porque eu percebo, assim, por mim, pelas minhas dores que eu vivi, né? Por falta de um conhecimento, de um entendimento maior, quantas coisas foram passadas. Eu tenho 33 anos de casada, então hoje o meu propósito é realmente ajudar essas mulheres que estão ali sem esperança, achando que está tudo acabado, que não é possível, que não é para ela, não. É possível aquele que crê, basta você colocar na presença do Senhor e você está ali. Então, hoje, o meu propósito é esse, é restaurar essas famílias. Porque quando eu digo família, eu não digo só o relacionamento de marido e mulher, esposa, entende? É filhos. Porque quantos filhos estão nas drogas, quantos estão na prostituição. E em muitas, agora ela ficou sem o áudio. Atenção. Eu queria só colocar aqui, eu vi em Romanos 5, né, que ela estava falando essa questão da paz quando a gente está com Deus, assim, e de começar o nosso dia com Ele. Então, aqui em Romanos 5 fala assim, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é bem isso, né? Quando a gente está com Deus, a gente sente essa paz que só Ele pode proporcionar para a gente, né? Verdade. É isso. Então, e quando a gente começa a falar, né, e é poderoso, é incrível, assim. Então, como diz em Tiago também, é através de sujeitar a vontade de Deus, sujeitar, se humilhar mesmo a Deus e reconhecer Ele como o nosso único, suficiente, eterno Salvador. Então, quando a gente se sujeita a Deus e resiste, né, o diabo ele vai fugir de nós, como diz em Tiago, né? Então, resistir é isso, é a gente atacar e né, se defender e atacar. E a gente ataca através da nossa oração, através de ativar e acessar todos os dias o amor de Deus, a oração, né, que é poderosa. E essa é a nossa defesa, é a palavra, e o ataque é a grande poder de oração, porque o inimigo não atinge, né? Maldição sem causa não se cumpre na nossa vida, né? O pecado, ele é possível sim, Deus perdoa a todos, desde que a gente chegue a Ele e confesse, peça o perdão e nos arrependa. Então, não importa qual seja ele, qual seja o tamanho, a gente tem um perdão. Se eu não conseguir acompanhar, é que o meu celular está descarregando, mas já avisou aqui. Quando faz a oração final, você faz, Suelen, a oração final. Eu pedi para a pastora fazer, mas na internet caiu. Tá bom. Meu Deus, nós gostaríamos de te agradecer por esse momento, por essas palavras, por tantos entendimentos, que essa live possa ajudar muitas pessoas que passarem por aqui, para que entendam, para que tenham paz no coração, para que se sintam acolhidas, para que realmente possam pedir perdão a Deus por todos os pecados de maneira intensa, de todo o coração, porque Deus conhece o nosso coração e sabe da intenção que tem em cada um de nós.
Nós gostaríamos de te agradecer sempre por esse momento e que nosso dia seja abençoado. Amém. Amém. Deus Gratidão. conceda bênçãos multiplicadas, sabedoria e o poder de execução, né? E que a gente possa sondar quais são as nossas falhas, o que está oculto, ofertar a Ele, né? O que a gente tem de melhor, o que sentir no nosso coração, para que haja esse perdão, né? Essa remissão, e a gente tenha uma vida mais leve. Porque Deus, Ele dá essa paz, né? Vou falar só uma frasinha. O porquê eu estou me sentindo muito leve. A fisionomia estou mudando demais. Viu, Laís? Assim é o amor de Deus, transformador, restaurador. Pois, gratidão. Beijo, meninas. Obrigada. Tchau.